Voltamos, retornamos. A minha internet aqui ficou ruim. Estou conectando outra aqui. Isso, vamos retornando. Fernanda, faz favor para mim, manda mensagem para Marcela que a gente está retornando. Olá, Amapola! Tânia, Alessandra. Aguardar a Marcela retornar. Oi, lindona. Ó, quero você aqui na live, hein? Durante um mês eu vou receber convidadas para participar da live, que foram adolescentes. Aí a Marcela retornando. Pede acesso aí, Marcela. Nada vai nos parar. Essa história de superação linda, essa família abençoada. Como é bom testemunhar o milagre da vida, o milagre do cuidado de Deus. Como as nossas situações difíceis, circunstâncias difíceis da nossa vida são portas, né? Podemos ser canal de bênção e de resposta para outras pessoas, né? E é isso que a Marcela também está testemunhando. O quanto, em meio a toda a dificuldade que ela passou, uma situação tão difícil de enfermidade, ela se porta para outras resposta para outras pessoas, né? É tremendo isso. Marcela, estou te aguardando, é só pedir para entrar. Isso, a internet aqui falhou. Foi. Ah, então tá. Isso. Agora dá para te ver melhor. Aí. Isso. Ficou muito chique com esses cabelos grisalhos, cacheados. Hoje ele tá Ficou. bonitinho, menina. Ele tá assim, ó. Eu Vim gostei. direto do trabalho. Eu gostei. Só tá faltando a make, né? Porque Marcela sem make. Não, tá, mas é porque tá natural. Eu tava um batom Tá. bem natural. Agora tá quase que natural. Gente, quem já trabalhou com Marcela sabe que ela tem que andar na make, no salto alto, toda produzida, parece que tá sempre indo para uma festa. Pois é. Né, Marcela? Aí. Isso aí. Então, fala pra gente. Aí, já até esqueci onde eu parei. Eles estavam falando do cabelo, né? Que eles iam guardar para registrar esse momento. E assim, eu tenho guardadinho até hoje. Gente. Né? E assim, uma coisa que é legal falar, que eu tive em todos os momentos, meu marido estava do meu lado. Ele não soltou minha mão. Inacreditável. Inclusive, quando eu fiz a radioterapia é diária. E eu não fiz a radioterapia aqui. Eu fiz a radioterapia lá em Cachoeiro. E aí, o meu marido, ele esteve comigo todos os dias. Ele arrumou como trabalhar home office para me acompanhar todos os dias da radioterapia. Então, ele estava sempre comigo. Era meu grande, assim, minha grande fortaleza depois de Deus, ele. Tremendo. Porque estava sempre comigo. E aí, nessa situação, os meus filhos ficaram em Cabo Frio e a gente foi para Cachoeiro. A minha prima ficou tomando conta dos meus filhos para mim. Levava para a escola, buscava, e eu só falava com eles por chamada de vídeo. Então, nós ficamos 3 meses sem se ver. Né?
para uma mãe que é agarrada com os filhos, que nem eu sou, mas um sofrimento que não foi. Mas Deus O ali tremendo como Deus providenciou não, alguém para cuidar deles, e, né? É e assim, aquilo que a gente ouve, né, Marcela? Aquilo que a gente semeia, a gente colhe a é seu isso aí. tempo. E foi tudo assim encaixadinho, porque o que que aconteceu? Essa minha prima que tomou conta dos meus filhos aqui, ela tinha acabado de pedir demissão. Então ela veio e ficou na minha casa. Quando eu fui para a rádio, ela conseguiu um emprego e aí ela levou os meninos para casa dela. Então assim, eu fui tranquila porque eu sabia que eles estavam sendo bem cuidados aqui, porque ela é madrinha de um deles, né? E trata como mãe, Não, entendeu? e Então quem assim, via você com os meninos, né, vai achar impossível deles terem ficado 3 meses sem você. pois é, mas ficaram. E graças a Deus, eles não tiveram problema nenhum na escola, continuaram produzindo, sabe? Ali certinho, e eu não tive problema nenhum. Aí, quando eu comecei a Inacreditável. quimio, eu só ia de 21 em 21 dias. E aí eu já estava voltando para Cabo Frio, já estava em Cabo Frio de volta. E aí eu lembro que eu estava contando que na minha quarta sessão de químio, eu fui para Cachoeiro, fiz a sessão e voltei, né? Quando eu vou 2 dias depois que eu voltei, eu comecei a ter uma febre. E quem faz quimioterapia não pode ter febre, Sim. porque é sinal de infecção, né? E aí eu comecei a ter uma febre e aí eu fui para a cartilha que a gente recebe quando a gente entra na quimioterapia, que é uma cartilha de Sim. orientação. E lá dizia assim: teve febre, procurar direto o pronto-socorro. E assim eu fiz. Fui para o pronto-socorro de Cabo Frio, lá no Hospital Santa Isabel. Cheguei lá às 5 horas da tarde, queimando de febre, queimando de febre. E a febre só parava durante o período da dipirona. E aí eu fui, cheguei lá. O que, que aconteceu? A médica nem sequer colocou a mão em mim. Ela olhou para mim e falou assim: você sabe que você tem que estar de repelente da cabeça até os pés, né? Aí eu olhei para ela, porque foi no auge da dengue em Meu Cabo Frio, né? Deus. E aí eu falei para ela assim: ei, doutor, estou. Aí ela falou assim: ah, está? Aí eu falei assim: sim. Aí ela perguntou assim para mim: câncer primário foi aonde? Aí eu falei: é na mama, eu estou fazendo tratamento. Inclusive, tem 2 dias que eu fiz a quimioterapia. Aí ela virou para mim e falou assim: então vou te mandar fazer um exame de sangue e você aguarda. Ela não aferiu minha pressão, ela não viu minha temperatura, se eu estava com febre ou não, e eu estava. Ela simplesmente só mandou fazer o exame de sangue. E aí eu fui, fiz o exame de sangue. Isso era 5 e pouca da tarde, a hora que eu cheguei no hospital. Eu fui atendida às 7 e pouca da noite. E meu resultado de exame saiu 11h40 da noite. E esse período todo Todo eu você no ficou ali. hospital. E aí, quando saiu, já tinha terminado o plantão dessa médica, o outro médico pegou. Também não viu minha pressão, não mediu minha temperatura, não fez nada. Só pegou meu exame, olhou para mim e falou assim: não, tá tudo bem com você, você tá tudo bem. E pode ir embora para casa, eu vou te passar o exame para você fazer daqui a 2 dias para dengue, zika, chikungunya. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim: ah, doutor, você não quer botar Covid também não? Porque já que eu vou fazer tudo, faço logo tudo, né? E 2 dias depois eu fui e fiz o exame. Isso era uma terça-feira. Aí eu fiquei terça-feira com febre, quarta-feira com febre, quinta-feira com febre, sexta-feira com febre. De Meu sexta Deus. para sábado, a minha febre foi quase 40 graus de madrugada. E eu lembro que eu virava para o meu marido e falava assim: eu vou morrer, eu vou morrer, porque eu não aguentava de dor no corpo todo, eu não aguentava nem levantar da cama, de tão fraca que eu estava. E aí eu falava para ele assim: eu vou morrer. Se a gente não for para Cachoeiro agora, eu vou morrer. E aí ele olhou para mim, ele viu meu desespero e virou
eu falei assim, eu vou buscar minha mãe, aí ela fica aqui com os meninos e a gente vai para Cachoeiro. Eu falei, tá bom. E fui. Aí eu não sei por que cargas d'água, minha mala já estava pronta. E eu não lembro por quê. Ah, porque eu já tinha vindo da quimioterapia. E aí eu só botei mais um pouquinho de roupa e fomos embora para Cachoeiro. Isso era 8h pouca da manhã, a hora que eu cheguei, que eu saí daqui. E eu gemendo a viagem inteira. E eu falava, ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu tomava dipirona de 2 em 2 horas. Meu Deus. E era a única coisa que parava a dor que eu sentia no corpo. E nisso, o que que aconteceu? Eu virei para ele e falei assim, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso fazer xixi. E ele parou no meio do caminho, em Campos, e eu não consegui nem sair do carro, porque eu não aguentava ficar em pé, de tanta dor no corpo e febre. E aí nós fomos, aí eu falei assim, vamos embora para Cachoeiro porque eu vou morrer. A sensação que eu tinha é que eu estava perdendo todas as minhas forças e que eu realmente ia morrer. Misericórdia. Quando eu cheguei lá em Cachoeiro, no pronto-socorro, foi num sábado. Eu tive minha pressão arterial aferida, minha temperatura também. Aí as meninas constataram que eu estava com febre alta. Eu passei pela médica, eu fiz exame de urina, eu fiz raio-x, eu fiz tudo que tinha que fazer. E ela só olhou para mim e falou assim: olha. Aí quando ela falou, olha, eu virei para ela e falei assim, doutora, você vai me internar? Ela falou assim, vou. Não tem jeito, se eu não te internar, você vai morrer. Aí eu virei para ela e falei assim, mas meus filhos estão em Cabo Frio. Aí ela falou, não, agora é você. Seus filhos estão bem cuidados. Aí eu fui, fiquei na observação até vagar o quarto e fiquei 7 dias internada Meu lá em Deus. Cachoeira. Marcelo, acho que a minha aqui tá tranquilo, Marcela. A internet da Marcela tá inconstante, né? Ela é uma professora, amigona minha, de início de carreira. A gente se conhece há bastante tempo. A Marcela foi alguém que Deus colocou na minha vida para ser um canal de bênçãos, me ajudou muito com os meus filhos. O meu filho mais velho, que vai fazer 32 anos, ela trabalhava na mesma escola que eu, e na época eu precisava sair da escola, 5h30, 6 horas da tarde, ir para Macaé, para uma outra cidade, a distância de quase 2 horas, para estudar, finalizar o curso de pedagogia. E ela então levava o meu filho com ela em retorno para outra cidade, que era a cidade onde a gente morava, Cabo Frio. Né? Então ela fez isso durante um ano, nos abençoou. Era uma pessoa que, na época, era uma das únicas pessoas que eu confiava pelo cuidado, porque eu conhecia quem era, né? E a disposição do coração dela de serva, né? Porque vocês sabem que a gente que tem filhos, né? A gente precisa escolher muito bem, mesmo que a gente tenha necessidade, escolher muito bem com quem os nossos filhos vão ficar. E a Marcela foi essa serva de Deus, disponível, coração sensível, amável, que me ajudou nessa fase da minha vida. Depois a gente voltou a se encontrar numa outra escola. Ela foi professora do meu filho do meio, que hoje está com 26 anos, uma professora espetacular, né? A gente carrega com muito carinho, porque ele é o oposto do irmão mais velho, e ela soube lidar com essa criança tão diferente, né? E depois foi professora da minha filha caçula, que hoje está com 24 anos, que também viveu uma situação muito desafiadora na escola. Com apenas 5 anos, ela sofria bullying grave,
né? E foi preciso fazer uma intervenção. Eu, na época, era assessora, fazia um trabalho de assessoramento à escola. Eu, mãe da aluna que sofria bullying, junto com outras crianças, precisei elaborar uma proposta de trabalho. A turma foi dividida e a Marcela decidiu ficar com essa turma, que era um grupo de alunos que ainda não liam, né? Então, uma mulher que marcou a história da minha vida, dos meus filhos, eu quero dizer aqui para vocês, se a gente não conseguir retornar com a Marcela. Isso é o que eu acredito, né? Eu acredito nisso. Eu acredito que a minha vida e que a minha presença nos lugares, eu sirvo de porta para outra pessoa. Eu tenho a resposta de outra pessoa e a outra pessoa tem as minhas respostas. E essas conexões, elas são feitas nos lugares mais inusitados possíveis. Você não escolhe quem você vai ajudar, você não escolhe a quem você vai estender a mão, né? Existe, eu acredito e creio nos encontros, e os encontros, para mim, eles são marcados no coração de Deus. Então, a gente conhece pessoas em situações mais incríveis, numa fila, né? Na fila do banco, na fila de um restaurante, sentado à mesa, num ônibus que você vai de um trajeto para o outro, tantas situações que a gente acaba se conectando com pessoas que a gente jamais se conectaria num outro lugar. Eu vivo muitas situações assim, de e sempre por um caminho e em algum momento o Espírito Santo de Deus fala, muda, entra ali, eu entro, dou de frente com uma pessoa, né? Encontro aquela pessoa e há um encontro, né? Há uma conexão de almas. E eu creio nisso. Eu creio que nós somos canal, nós somos os pés, as mãos e o coração de Deus nessa terra. Que a gente possa desenvolver essa sensibilidade de ser bênção sem escolher a quem, né? Contribuir, compartilhar vida. Muitas pessoas que frequentam a igreja ou que são cristãos, a gente ouve muito falar, né? O propósito de Deus para minha vida, minha missão, né? E esperam viver coisas tremendas. Sim, algumas pessoas vão viver coisas tremendas, mas outras nunca pisarão num púlpito. Muitas pessoas nunca estarão com o microfone em mãos. Muitas pessoas nunca vão coordenar um grupo, né? Muitas pessoas nunca serão líderes de ministério. Mas isso não significa que elas não sejam bênção, não sejam canal de Deus. Elas serão bênção no lugar que ninguém vê. Elas ministrarão palavras que ninguém jamais vai ouvir, né? Elas serão canal de Deus, boca de Deus na terra. E ninguém nunca vai saber, né? Então, eu creio nisso. Eu creio que nós somos vasos e somos usados, né? Somos comissionados por Cristo para situações inesperadas. É desafiador e ao mesmo tempo inusitado. Servir a agenda de Deus, né? Porque a nossa agenda não é nossa. A partir do momento que confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, além de entregar o nosso coração, a gente precisa entregar as nossas agendas, permitir que elas sejam organizadas para servir o reino. Foi um prazer estar com vocês. A gente não vai conseguir retornar. Com certeza a gente vai ver um outro momento para a Marcela estar presente. A gente já ultrapassou bastante do horário para ela poder finalizar essa história de superação linda, essa mulher de Deus, serva, única, né? E eu creio que a recompensa dela, né, vem do coração do Pai. Um beijão para vocês, obrigado por ter participado. Essa live ela fica gravada no canal do YouTube. Então eu quero solicitar que você compartilhe com outras pessoas, que você divulgue. Toda segunda-feira às 19h30 a gente tem mulheres únicas, mulheres comuns, mulheres que muitas vezes não estão à frente de um ministério, muitas vezes você não vai ver na capa de uma revista. Talvez você nem vá seguir o Instagram dela, né? Assim como o Instagram da Marcela, que eu abri
né? Sem nenhuma postagem, eu acho que tem 3 fotos. Poucas pessoas a seguem. E essa mulher única, cheia de valor. E a gente segue tanto artista, né? Tantas pessoas que falam tantas coisas bonitas e apresentam um perfil tão carregado de significado. E as mulheres de pés descalços estão aí. Muitas vezes elas não estão à frente, elas estão caminhando descalças por essa terra e abençoando o chão de onde elas pisam. Venha ser uma mulher de pés descalços. Um beijão e obrigada. Até segunda-feira que vem.